Bitcoin está em todo lugar. Bitcoin. O valor do Bitcoin está explodindo. O Bitcoin vai quebrar? Alguns chamam isso de o futuro das finanças. Bitcoin representa a coisa mais certa no universo financeiro. Alguns consideram criptomoedas um esquema Ponzi digital, já que o mercado se assemelha a esse modelo. Eles são esquemas Ponzi descentralizados. Essa moeda digital revoluciona como armazenamos, gastamos e pensamos o dinheiro. Tenho pensado nisso, não só como profissional de tecnologia e criptomoedas, mas também como judeu ortodoxo. Como o Bitcoin se insere em um sistema legal milenar? O judaísmo tem uma tonelada de diretrizes sobre dinheiro, até os menores detalhes. À primeira vista, o Bitcoin parece duvidoso. Ninguém sabe quem o criou ou quais eram seus verdadeiros motivos. Quem criou o Bitcoin? O suposto criador do Bitcoin é um dos maiores mistérios das criptomoedas. Nos primeiros dias, era popular entre criminosos de negócios ilegais. O FBI o chama de mercado criminal mais sofisticado. Na internet, pagamentos são feitos com bitcoins. Bitcoin é permitido pela lei judaica ou deve ser evitado. No começo, havia o escambo. Eu te dou meus Oreos e você me dá seus Doritos. Mas e se minha coisa valer bem mais que a sua? Como fazemos negócios? A resposta simples é dinheiro. Algo que todos concordamos que tem valor, então podemos usá-lo para fazer trocas, mesmo que não tenhamos algo que a outra pessoa queira. Para o dinheiro funcionar, é preciso confiança. Bancos e governos imprimem dinheiro, rastreiam pagamentos e garantem justiça. Hoje, a maior parte do dinheiro nem sequer é físico, são apenas números numa tela. Cartões de crédito, Apple Pay e Venmo sempre dependem de um intermediário para a gestão. Por exemplo, se eu fosse enviar a você $10 pelo Venmo, primeiro, meu banco teria que interagir com minha conta Venmo, depois o Venmo teria que fazer a transação e, por último, o Venmo teria que interagir com seu banco para transferir os $10 para a sua conta. São até 3 intermediários apenas para eu enviar a você $10. Aqui é onde o Bitcoin muda tudo. Ele foi projetado para funcionar sem intermediários. Sem bancos, sem governos. Apenas um sistema onde todos seguem as mesmas regras, não impostas por pessoas, mas por código. Esse sistema é chamado de blockchain. Pense nisso como um grande caderno público, mas aqui está a parte legal. Qualquer um pode ter uma cópia. Milhares de computadores no mundo controlam essa lista de transações. Então, quando você envia Bitcoin, a rede verifica se você realmente tem o que gastar. E se alguém tentar trapacear, a cópia de todos os outros pegaria e anularia a transação. Parece kosher. O judaísmo não proíbe possuir moeda descentralizada. Mas de onde vêm os bitcoins? Eles são criados pelo próprio código da blockchain como recompensa para os computadores que ajudam a mantê-la funcionando. Computadores resolvem quebra-cabeças complexos para validar transações e recebem novos bitcoin como recompensa. Todo esse processo é chamado de mineração. E é assim que o Bitcoin funciona em resumo. Por que as pessoas acham o Bitcoin valioso? Primeiro é a escassez absoluta. Só haverá 21 milhões de Bitcoins. É isso, está escrito no código. Portabilidade. Pode ser guardado no celular, pendrive ou só na memória, se lembrar da senha do Bitcoin. Não precisa carregar barras de ouro por aí. Terceiro é a divisibilidade. Você pode usar uma fração minúscula de um Bitcoin até um centésimo milionésimo de um Bitcoin. Quarto é a descentralização. Nenhum governo ou banco pode congelá-lo, apreendê-lo ou atrapalhar diretamente. Transparência e segurança. Todas as transações são públicas. Transações são públicas, mas seu nome pode permanecer oculto. O Bitcoin é limitado como o ouro, flexível como dinheiro digital e dispensa intermediários, como trocar Oreos por Doritos. O Bitcoin oferece uma nova visão sobre dinheiro, mas o fato de ser novo e valioso justifica seu uso. Como alguém que tenta viver de acordo com os valores judaicos e trabalhar no espaço tecnológico, eu queria descobrir como o judaísmo vê o Bitcoin. E se existirem conflitos ocultos que não considerei? O principal foco da lei e ética judaicas quando se trata de dinheiro é a honestidade. Então é incrivelmente importante que quando você está ganhando dinheiro, gastando dinheiro, doando dinheiro, que isso siga a lei judaica e a ética judaica. Este é o Rabino Michael Karps, conhecido como Rabino Bitcoin, famoso por opinar sobre a relação entre Bitcoin e valores judaicos. Ele escreveu um livro infantil sobre Bitcoin.
o principal sobre entender o dinheiro e o que torna o uso do dinheiro kosher é que é algo que entendemos o seu valor. O shekel que é usado na Torá, na verdade, vem da palavra mishgal, que significa um peso, que é conhecido o seu valor, é conhecido o seu peso, é uma quantidade verificável. Todos entendem o valor. E isso é uma vantagem do Bitcoin, pois sabemos e podemos verificar exatamente quantos existem. É um Bitcoin e quanto cada transação é valorizada. O judaísmo valoriza a honestidade, justiça e responsabilidade social. Devemos usar o dinheiro com estabilidade, transparência e responsabilidade. A verdadeira questão não é se o Bitcoin é kosher, mas quais regras garantem seu uso responsável. É preciso entender o que é Bitcoin para saber em que área da vida ou da lei judaica ele se aplica. O rabino Shlomo Einhorn me explicou que a lei judaica diferencia moeda de mercadoria. Na lei judaica, a moeda é algo definido, que é amplamente aceito como meio de troca. E o valor permanece relativamente estável e padronizado em todas as transações. Commodity é um ativo que não é necessariamente reconhecido ou aceito universalmente como meio de troca. Seu valor depende da oferta e demanda, não do consenso social sobre troca. Pedras preciosas, trigo, etc. Mas qual deles é o Bitcoin? Essa é a questão. O Bitcoin é dinheiro ou mercadoria? Se o Bitcoin é dinheiro, segue regras diferentes das mercadorias. A lei judaica possui regras sobre cobrança de juros em empréstimos, aplicáveis apenas à moeda. O mesmo vale para alguns contratos e rituais judaicos. Certas coisas só podem ser feitas com dinheiro real. O que é Bitcoin? É uma moeda como o dólar? Ou é uma mercadoria como o ouro? Não há realmente uma resposta clara. O Bitcoin se comporta como uma moeda de certa forma. Pode ser usado para compras e é moeda legal em países como El Salvador. Mas de outras formas ele é mais uma mercadoria. Preço varia, frequentemente visto como investimento. Nos Estados Unidos da América é considerado propriedade para impostos e regulado como mercadoria. Para argumentar que o Bitcoin é uma moeda, você diria o seguinte: ele funciona amplamente como um meio de troca neste momento com certas comunidades. Ele possui utilidade intrínseca ao facilitar transações internacionais rápidas e seguras. Ele é parecido com moedas tradicionais, com fácil transferência e reconhecimento global. Argumentos, eu diria, a favor de ser uma mercadoria, é que às vezes pode ter uma volatilidade significativa, superando em muito qualquer flutuação típica de moeda. A principal notícia de sexta foi a queda do Bitcoin e outras criptomoedas. Ao contrário da moeda emitida pelo governo, o Bitcoin não tem um emissor centralizado ou reconhecimento governamental, o que muitas vezes impacta o que a lei judaica consideraria como aceitação ampla da sociedade. E muitos compram Bitcoin principalmente para investimento especulativo, em vez de um meio estável de troca. Em outras palavras, a lei judaica ainda não resolveu essa questão específica. Mas esse não é o único problema que o Bitcoin levanta. Investir em Bitcoin é considerado jogo de azar? A lei judaica geralmente proíbe jogos de azar baseados em chance e especulação. Comprar e vender Bitcoin é investimento? Ou é mais como apostar? Depende. Se for um investimento sério e de longo prazo, pode ser bom. Se você só busca lucro rápido com picos de preço, alguns rabinos podem considerar isso problemático. Então tenha caridade. A lei judaica orienta a doar 10% da renda para ajudar os outros. Se o Bitcoin dobrar de valor, quando você doa os 10%, quando ele sobe? Quando você o converte em dinheiro? Quando você o usa para comprar? E minha pergunta favorita, é possível minerar Bitcoin no Shabat? A resposta depende de quem você pergunta. Então, pelo que entendi, ter algo funcionando automaticamente não é uma violação do Shabat. Então, você tem suas luzes funcionando no Shabat, você tem seu fogão funcionando com uma chapa quente nele. Se o seu computador estiver apenas funcionando e processando por conta própria, isso não seria uma violação do Shabat. Definitivamente, se você estiver administrando como um negócio que tem operações, funcionários que estão trabalhando ativamente, isso seria um problema. Mas o Rabino Einhorn tinha uma perspectiva diferente. Minerando Bitcoin no sábado. Isso deve ser proibido, pois até processos automáticos iniciados no sábado podem violar leis do sábado. Sim, não operamos nem ganhamos a vida no sábado. Então, é permitido?
Depende da escala, intenção e interpretação, como quase tudo na lei judaica é complicado. Isso acontece quando usamos regras antigas em novas situações. Quando moedas de prata foram trocadas por cédulas de papel, rabinos discutiram se isso era dinheiro real ou só uma nota promissória. Com a popularização dos cartões de crédito, os rabinos questionaram se passar o cartão era empréstimo ou pagamento. E agora, com o Bitcoin, estamos fazendo a próxima rodada de perguntas. O Talmud compara a Torá à água. A água alcança quase todos os espaços. Essa é a natureza da água, certo? Ela consegue se infiltrar em todas as áreas. A Torá ser como a água significa que deve ser flexível e se adaptar a qualquer circunstância. O judaísmo não foge da mudança. Ele se inclina e pergunta: como trazemos nossos valores conosco para essa nova realidade? E o valor central por trás de tudo isso é a integridade. Independentemente de ser moeda, crédito ou cripto, a lei judaica sempre retorna às mesmas questões principais. Estamos sendo honestos? Estamos sendo justos? Estamos assumindo a responsabilidade? E aqui está outra atenção importante a considerar quando se trata de Bitcoin. O judaísmo nos ensina a respeitar as sociedades em que vivemos. Então, normalmente temos um conceito chamado Dina da Malchus e Dina, lei da terra. Nós seguimos a lei da terra. Em outras palavras, se o governo sob o qual você vive tem regras sobre impostos, moeda ou regulamentação financeira, os judeus devem segui-las, o que significa que se você vive em um país que decide proibir o Bitcoin, você deve respeitar isso. Mas a história nem sempre é simples. Houve muitas vezes em que os judeus sofreram sob regimes corruptos ou fugiram de países com apenas um aviso de momento. E nesses momentos, a chave para a sobrevivência era ter ativos portáteis, algo que você poderia esconder e levar consigo. Moedas de ouro no casaco e joia no sapato. Conhecendo nossa trágica história, é difícil não ver o tremendo valor do Bitcoin como um plano de fuga digital. Deus nos livre. Dinheiro que você pode guardar na sua cabeça que nenhum governo pode congelar ou confiscar. Particularmente com a história de nossa expulsão de tantos países e toda a discriminação e opressão, é potencial que o Bitcoin possa ser uma tábua de salvação e uma salvação em certas circunstâncias. Bitcoin é kosher? É como perguntar se um machado é kosher. Tudo bem se você estiver usando para cortar lenha, não tão bem se você estiver usando para cortar seu vizinho. O ponto é, o Bitcoin não é bom ou ruim por si só, é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta pode ajudar ou prejudicar, construir ou destruir. Qualquer objeto que você possua pode ser uma tecnologia, ferramenta ou outro tipo de mercadoria. Pode ser usado para o bem ou o mal. Se você pegar seu ouro e fizer um ídolo com ele, isso é pegar algo que é inerentemente neutro e então usá-lo para o mal. Você pode pegar esse objeto, derretê-lo e usá-lo para fins sagrados. Então é nosso trabalho como indivíduos pegar todas as coisas que temos à nossa frente, todos esses objetos, todo o nosso dinheiro e usá-los para o bem e não para o mal. Para Tzedakah, melhorar o mundo, comércio justo e empoderar a comunidade. Esse é um bom uso do Bitcoin. É como usar ouro no templo. Porém, usar Bitcoin para ocultar ações e participar de atividades ilícitas é totalmente contrário ao nosso alinhamento com o projeto Bitcoin. Os valores judaicos nos dão uma estrutura para construir uma vida econômica que seja ética, transparente e compassiva. E o que é incrível é que uma religião fundada na época dos pastores e ofertas sacrificiais ainda tem as ferramentas para avaliar algo tão inovador quanto a criptomoeda. Para mim, isso é ao mesmo tempo aterrador e inspirador, porque eu vivo em dois mundos, fé e tecnologia, Torá e blockchain. E o fato de que o judaísmo pode estender-se por essa lacuna. Talvez seja isso que o torna atemporal.